E aí, minha gente bonita? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então tá bom. Mais um programa Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria. Lembrando, canal 19, todas as terças-feiras, 10h30 da noite, a gente vai estar aqui com vocês. E se por acaso, né, o pessoal não conseguir assistir por completo o programa de hoje, não tem problema, obviamente que não é a mesma coisa, né? Mas amanhã a gente vai estar em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube da TV Santa Maria, para obviamente não deixar vocês perder nada do nosso Resenha Esportiva de hoje. E o programa tá demais porque a gente vai ter no segundo bloco, hoje ainda, a participação do Guilherme Rui, do Planeta Bola, ele que é sócio proprietário do Planeta Bola aqui de Santa Maria, porque afinal de contas vários proprietários de quadras esportivas aqui da cidade, não só aqui de Santa Maria, mas do estado todo, estão se reunindo, né? Se reuniram, fizeram um manifesto em Porto Alegre, porque desde que começou a pandemia, as quadras estão fechadas para treinamentos coletivos. E obviamente que eles, como proprietários, estão indo em busca dos seus direitos, porque mesmo que Santa Maria agora, né, estamos falando de Santa Maria pela primeira vez na bandeira vermelha, né, dentro do distanciamento controlado das bandeiras aqui do estado, mas mesmo que Santa Maria tivesse na laranja como estava, ou até mesmo isse para amarela, eles não têm perspectiva nenhuma. Então o Guilherme vai vir aqui explicar pra gente tudo isso, né, para ele também expor a situação que eles estão vivendo. E obviamente aqui no programa Resenha Esportiva de hoje a gente vai falar um pouquinho também do Campeonato Brasileiro, da nossa dupla Grenal, o Internacional de Santa Maria com o Internacional de Santa Maria, olha o costume da gente, né? O Inter de Porto Alegre, falar da nossa dupla Grenal, o Inter de Porto Alegre, né? Inter e Grêmio jogaram no final de semana, o Inter continua, como diz a gurizada aí nas redes sociais, segue o líder, porque o Inter continua líder mesmo com a derrota desse final de semana contra o Goiás, que o Inter acabou perdendo de 1-0, mas continua o líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por outro lado, né, entrou em campo antes do Inter no jogo de domingo contra o Fortaleza, e quem acompanhou a partida do Tricolor pôde ver que o Grêmio, olha, por detalhe, errou o pênalti, não foi bem, não está conseguindo jogar, há muito tempo que a gente não vê a qualidade do Tricolor. Mas obviamente que o Resenha Esportiva vai trazer para vocês o Grêmio, que acabou empatando em 1-1 com o Fortaleza. Diego Souza fez o gol do Grêmio. Vamos acompanhar aí os gols e o empate do Tricolor no final de semana, no jogo, né, dentro do Campeonato Brasileiro. E até com o árbitro de vídeo, né? O Grêmio teve que voltar a sua cobrança de pênalti, né? Diego Souza 2 vezes praticamente, né? O goleiro muito bem de Fortaleza quase conseguiu atacar aí. Na classificação, lembrando, né, que nessa quarta-feira também tem rodada, mas a classificação até esta terça-feira, Inter continua líder com 20 pontos, Atlético Mineiro tem 18, São Paulo também 18, Vasco 17, Flamengo 17, Palmeiras 17,
E o Grêmio tá lá na 12ª posição com 12 pontos. Lá para baixo tem ainda o Botafogo com 9, Goiás com 8, Curitiba com 8 e o Bragantino com 7. Grêmio, como eu disse, 12º, né, na colocação com 12 pontos. E o Internacional mesmo perdendo aí, quase que abre uma boa vantagem se tivesse ganhado o Inter, mas com 20 pontos continua como líder aí dentro do Campeonato Brasileiro. E um outro assunto que eu quero trazer para vocês aqui no nosso programa Resenha Esportiva, afinal de contas, a gente vem falando, né? E eu vou buscar, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou procurando aqui na internet, porque eu quero ler também para vocês, porque na sexta-feira, né, da semana passada, a gente viu que Thiago Nunes, que é aqui de Santa Maria, o técnico do Corinthians, ele foi demitido, né? E não vai mais comandar o Corinthians, o Timão, na sequência. Vocês sabem, quem não sabe, né? Thiago Nunes é aqui de Santa Maria, né? O técnico do Corinthians, teve uma grande repercussão aí na carreira antes do Corinthians, quando eu estava no Atlético Paranaense, que venceu a Sul-Americana, fez um grande trabalho à frente do Atlético, né? Foi conhecido e justamente por isso que foi para o Corinthians, né? O Thiago Nunes, e começou aqui com o Rio Grandense, Internacional, passou pelo Bagé também, enfim, né? Tem aí até em muitas entrevistas que ele dá, ele fala de Tadeu Menezes como uma referência dentro do trabalho. E Thiago Nunes entrou no Corinthians com uma nova visão, né? Ele tentou implantar um futebol bem diferente do que estavam se acostumado, né, lá no Corinthians, e não foi o resultado que o pessoal, né, gostaria de ver num comandante. Então o Thiago Nunes não é mais técnico do Corinthians e ele fez, né, ele não deu nenhuma entrevista a partir de então, mas ele colocou nas suas redes sociais, e eu queria só trazer para vocês rapidinho aqui no Instagram do técnico Thiago Nunes, ele coloca, né? Expectativa e realidade são duas linhas paralelas que lutamos diariamente para aproximá-las no dia a dia de um treinador de futebol. Quando isso não acontece, sabemos que o fim será decretado. Como um profissional comprometido com princípios éticos e morais que estou envolvido, acordo todos os dias buscando fazer o melhor e influenciar aqueles que estão ao meu redor. Falhamos, aprendemos e evoluímos. Comandar o Corinthians foi um desejo e mesmo sem alcançarmos as expectativas criadas, buscamos diariamente não só um bem do time, consciente, no entanto, segue tranquila e ciente de que entregamos nosso melhor no momento. Sempre busquei falar, argumentar e questionar as situações da nossa rotina. Destaco que minha relação com funcionários, atletas e diretoria sempre foi profissional, respeitosa e transparente, aos quais direciono minha gratidão e carinho. Discordar não é desrespeito, quando embasado de argumentos e fatos. Agradeço pela oportunidade de estar à frente de um clube com uma história social e desportiva tão importante para o nosso país. Lamento as poucas vezes que tivemos a presença da fiel torcida na arena, fato determinante para empurrar o time nas partidas. Espero que o Corinthians tenha sucesso em seu futuro e siga transmitindo alegria a todos que amam esta instituição. Falou na sua rede social, então no Instagram, o técnico Thiago Nunes, ele que agora não é mais técnico do Corinthians, né? O Corinthians que não vem nada bem dentro do campeonato. O Corinthians tem 9 pontos, é o 15º na tabela de classificação do Brasileirão. E o Thiago Nunes, ele tem uma história, ele caminhou, ele tentou ser jogador de futebol, inclusive lá no Angélica FC, aproveitando aqui, tem uma entrevista com o seu Múcio, que eu fiz lá quando o Thiago Nunes era ainda do Atlético Paranaense no ano passado. O seu Múcio, que é o pai do Thiago Nunes, eles que moram ainda aqui em Santa Maria, nas férias, Natal, o Thiago Nunes sempre está aqui na cidade e justamente comentou sobre toda essa trajetória do Thiago Nunes. Então vale a pena vocês conferir lá também, né? Se vocês têm curiosidade de saber um pouquinho mais da história do Thiago, né? Oriundo aqui de Santa Maria, que como eu disse, passou pela dupla Rio-Nau aqui, começou como preparador físico, foi indo, foi trilhando o seu caminho, né? Foi embora muito cedo para buscar uma profissionalização
e teve o seu boom, né? Passou pelas categorias do Grêmio também, e o seu boom foi justamente no Atlético Paranaense, quando conquistou aí a Sul-Americana e teve um ano incrível em 2019. E infelizmente em 2020, quando acertou, inclusive o Thiago Nunes esse ano foi até mesmo cogitado, né, pelo Grêmio, tinha especulações de que poderia ter o interesse do Grêmio com o Thiago Nunes. Agora o Thiago Nunes está no mercado, o Grêmio não está tão bem, vai saber, uma opção aí, fica a dica, né? A gente sempre dá umas dicas, fica a dica, vai que o Grêmio continue aí com essa campanha não tão boa dentro do campeonato, vem aí Libertadores também, o Renato que se cuide, porque se não melhorar, Thiago Nunes pode estar no caminho do tricolor, né? Vai saber. Ao menos a gente, né, pode ser, por que não? Né? Thiago Nunes é um grande técnico aí, mas não se deu tão bem no Corinthians. Tá certo, gente? Vamos para o intervalo agora no nosso programa Resenha Esportiva, porque depois a gente vai conversar com o Guilherme Rui para falar também dessa situação das quadras, dos proprietários e dos manifestos, né? E da união desse segmento aí no setor para tentar buscar aí a reabertura, ao menos um momento, né? Uma data, um planejamento para a volta do futebol coletivo aqui em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. Fiquem comigo, Resenha Esportiva já volta. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso programa Resenha Esportiva, aqui direto pela TV Santa Maria. Lembrando para vocês que se você não conseguir nos acompanhar aqui pelo canal 19, a gente também vai estar nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram da TV Santa Maria. E como eu havia comentado com vocês no primeiro bloco, a gente vai conversar agora no Resenha Esportiva sobre um assunto muito importante, na verdade uma novidade desta semana, que a gente até já tinha falado sobre isso numa outra oportunidade, e é por isso que o Guilherme Rui está aqui com a gente, ele que é sócio proprietário do Planeta Bola aqui de Santa Maria, porque nesta terça-feira o governo do Rio Grande do Sul autorizou a prática de esportes coletivos exclusivamente em quadras esportivas para as regiões enquadradas nas bandeiras amarela e laranja. Santa Maria essa semana entrou na bandeira vermelha, mas era uma grande luta dos proprietários das quadras, inclusive teve até manifestação que o Guilherme vai comentar com a gente. Guilherme, prazer enorme, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no programa Resenha Esportiva. Para falar dessa novidade, quero que vocês tanto estavam lutando 6, 7 meses aí com as quadras fechadas e vocês não tinham ainda nenhuma expectativa de tudo isso, fora esse decreto que foi publicado então nessa semana, Guilherme. Prazer te receber aqui. Olá, obrigado pelo espaço, sempre importante a gente estar esclarecendo. É uma briga muito grande que a gente já vinha ao longo dos últimos meses tentando fazer com que o nosso segmento voltasse, que é o futebol, né? O futebol recreativo que a gente chama, que é o aluguel das quadras e é poder fazer o nosso trabalho, claro que não na normalidade, mas adaptado ao novo momento que a gente está vivendo, né? De uma forma segura. Sim, a gente fez manifestações, né? Inclusive a última em Porto Alegre, onde a gente conseguiu reunir mais de 30 cidades e foi muito importante porque a gente conseguiu ser atendido lá pelo nosso
presidente do Legislativo, Hernani Polo, e pelo secretário de Esportes, que eu não me lembro o nome agora, e a gente conseguiu colocar na pauta e mostrar para o governo que a nossa classe existe, que o futebol existe. O futebol é importante, o futebol movimenta a economia, o futebol movimenta as pessoas, o futebol traz saúde, né? E quando eles botaram no papel, eles se assustaram com o que representa o futebol amador no Rio Grande do Sul. E a partir disso se entrou na pauta de haver uma liberação, porque já são 7 meses fechados, né? Pois é, Guilherme, qual que era a principal preocupação de vocês nisso tudo, né? Vocês como proprietários de quadras. Aqui em Santa Maria a gente sabe que tem um polo muito forte nessa questão do futebol amador, seja society, seja o próprio futsal, enfim. E vocês tinham uma representatividade muito grande aqui na cidade. E desde que a pandemia começou, que era final de março, início de abril, vocês não tinham nenhuma perspectiva de volta, né? Exatamente. Sempre foi essa a nossa grande briga, né? É tentar ter uma previsão de retorno. Porque atrás das quadras existe uma responsabilidade muito grande. Exatamente. São aluguéis, são diversas famílias envolvidas. Em Santa Maria, se eu não me engano, são mais de 50 quadras esportivas. Aí tu coloca 20, 30 pessoas por trás que tem o sustento tirado dali, fora as pessoas que estão vinculadas diretamente às que jogam. Então a gente tem um envolvimento muito grande na cidade no esporte de futebol, futsal, sem falar nos outros esportes coletivos, porque a nossa briga não é só pelo futebol, ela é pelos esportes coletivos. Exatamente. Então, quanta gente se envolve, quanta gente participa. E a nossa briga era justamente essa, ter uma previsão. Porque na bandeira mais branda do estado, na amarela, não se tinha uma previsão de retorno. E agora sim, com essa nossa luta que a gente fez, a nossa bateção de panela, lá como se diz, na frente do Palácio Piratini, a gente conseguiu ser atendido e entrou na pauta, e agora está aí o novo decreto que saiu hoje e que prevê, sim, a volta das atividades, a volta do esporte coletivo, não só o futebol, lembrando a nossa briga é pelo esporte, e dentro de uma bandeira laranja, de uma situação de bandeira laranja ou amarela, a gente consegue voltar às atividades normalmente. Como é que vai funcionar isso, Guilherme? Como é que será essa volta? Agora, Santa Maria não pode, vocês não podem, porque Santa Maria entrou pela primeira vez na bandeira vermelha, que também tinha toda aquela expectativa, e bem na semana Santa Maria fica na bandeira vermelha, que é um caso, obviamente, que preocupa. Mas como é que vai funcionar? Quando vocês puderem, né, conseguirem fazer esse retorno das quadras? É uma pena, né? Porque as informações que a gente tem que são casos isolados. Exatamente. Né? Então não vamos dizer nomes, mas são casos isolados que nos colocou nessa situação de bandeira vermelha. Mas enfim, a gente torce para que esse panorama melhore nas próximas semanas, né? E a gente e todo o segmento, todos os segmentos possam voltar o quanto antes à normalidade. Como é que vai funcionar? Prever para o futebol e o esporte coletivo a volta das atividades desde que a cidade e a região estejam há 14 dias em bandeira amarela ou laranja. Então Santa Maria entrou agora na bandeira vermelha. Então segunda que vem a gente pode voltar para a bandeira laranja. Isso. Então se conta a partir da próxima segunda mais 14 dias de bandeira laranja ou amarela, e aí a gente pode voltar. É um sinal e é uma organização que a gente entende que nós estamos num momento, em nenhum momento a gente quis atropelar as coisas, a gente quis apenas voltar, e é isso que a gente queria, ter um planejamento, poder a partir de alguma situação planejar o retorno. Então está sendo bastante importante agora para a gente voltar, se organizar, e temos hoje essa situação que espera que mais a gente melhore, se flexibilize mais ainda, mas para a gente poder voltar pelo menos ao esporte recreativo. Até porque, né, Guilherme, vocês eram um dos únicos segmentos que não tinha uma ideia, uma volta, né, uma previsão disso. E obviamente que vocês, como empreendedores aqui da cidade, tinham essa preocupação. Como assim? O comércio retornou, né? Obviamente o esporte individual retornou, o pádel também tinha retornado aqui na cidade, mas esse futebol, esse esporte coletivo, que é o ganha-pão de vocês, ainda não se tinha isso. Então foi um ganho dessa luta e dessa união que vocês tiveram em todo o estado, né? Perfeito. A gente viu outros segmentos voltarem e foi justamente por essa união. E a partir disso a gente viu também que o esporte não é unido. A gente não teve grandes apoios, a gente teve o apoio mais adiante do Legislativo,
mas a gente viu internamente que as quadras, as pessoas que são envolvidas não são unidas. Sim. E a partir desse momento a gente começou, se a gente não se aproximar, se a gente não fazer como outros segmentos estão fazendo, a gente não volta mais esse ano. E aí, posteriormente, houve uma união estadual e aí a gente conseguiu mostrar a força que tem. Ontem, quando saiu a notícia, quando saiu uma pré-notícia do retorno das quadras, já se tinha mais de 200 mil visualizações na primeira página de uma quadra de Porto Alegre que lançou a notícia que ele é o representante geral do estado. Então foi muito grande, é muito grande o envolvimento que se tem de pessoas que estão vinculadas ao esporte. Então ele é perfeito, é isso aí que a gente queria. Ter um planejamento, poder ter uma visão para retornar. E falando de vocês propriamente, Guilherme, do Planeta, como é que vocês vão começar a organizar esse retorno a partir de agora? Vamos primeiro se adaptar aos protocolos, né? Que você tem uma série de itens para serem seguidos, desde troca de horários, higienização de um grupo que sai para o outro, higienização de material, melhora da infraestrutura externa, porque a interna vai continuar sendo vetado, churrascos. Nada disso vai poder acontecer. Nada que envolve aglomeração pós-atividade pode acontecer e tem que se respeitar isso. Nós estamos num momento de pandemia ainda. Então a gente quer colaborar e a gente conta com a colaboração dos nossos colegas também que são de outras quadras, porque a gente precisa passar por esse momento, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa entrar dentro dos protocolos aí que estão sendo exigidos e que são justos. Obviamente que agora é tudo muito novo, né? Saiu nessa terça-feira, né? O decreto do governador, mas também tem que ter o aval da prefeitura, né, Guilherme? Vocês vão chegar a ter esse contato com a própria prefeitura, com o prefeito de Santa Maria para ver essas adequações? Acredito que nem precisa, porque o prefeito Jorge Pozzobon, na palavra dele, disse que precisava do aval do Estado. Automaticamente o governador deu o aval, saiu o decreto, então automaticamente nós estando em bandeira laranja e 14 dias posterior a isso, nós podemos voltar a trabalhar. Foi palavras do nosso prefeito e a gente acredita que ele vai cumprir com isso. Até para o pessoal de casa também entender, Guilherme, como é que foi esse processo de 6, 7 meses aí que vocês ficaram parados, né? Parados nesse processo de esportes coletivos. Vocês ainda realizaram, porque, por exemplo, tu também é um dos coordenadores aí do Novo Horizonte, que trabalha com a gurizada, que tem as crianças, que vocês utilizavam as quadras, por exemplo, do Planeta, para realização de treinos e tudo mais. Tudo dificultou, né? Vocês tiveram que se adaptar também nesse novo modelo. Perfeito, desde a redução de turmas, da limitação de espaço, mas assim, foi uma outra vitória que a gente teve, pois não estava previsto nada em quadras, nem treinamento. Então, foi uma vitória que a gente teve junto à prefeitura, que nos liberou pelo menos as atividades de formas individualizadas. Claro que pode ter mais gente no espaço, mas cada um respeitando o seu espaço. Mas isso foi uma vitória que a gente teve e a gente pôde, como se diz, movimentar essa gurizada que está em casa também há 6, 7 meses, que é um outro problema que a gente vai ver mais adiante. Então, essa criançada e os adultos que puderam estar em atividade física, com certeza estão cuidando da sua saúde, não só física, mas também a mental, que é importantíssimo. Exato, e até a gente estava conversando, né, fora do ar, Guilherme, a gente comentou sobre esse assunto. Até era para o Guilherme ter vindo antes para a gente comentar, para a gente ver como mudou todo o cenário da nossa conversa, porque até um primeiro momento a gente estava falando do trabalho de vocês, de tentar buscar uma alternativa, de tentar essa reabertura das quadras dentro de toda a segurança possível, de um segmento que ainda não tinha essa projeção, hoje já é um cenário totalmente diferente. Para o pessoal entender que vocês são o aliado ao esporte, que vocês estavam tentando buscar uma alternativa. Por quê? Porque a gente chega num momento, né, Guilherme, que não é só a questão da atividade física, mas é realmente o mental da gente que fica muito prejudicado nesse período de pandemia, e vocês são uma alternativa para isso que não estava acontecendo. Perfeito, acho que a tua colocação foi perfeita e a gente tem relatos, a gente tem casos de atletas, de alunos, de crianças, de conhecidos que estão regredindo por não ter essa convivência. Pois é. Entendeu? Por não ter o dia a dia, por não ter a rotina, por estar dentro de casa, por não ter a convivência com outras pessoas, por não sociabilizar mais, por não ter uma atividade para gastar energia. Então, muito importante
a gente espera que a gente possa, que todo mundo colabore, né? A gente é muito consciente, nós somos muito parceiros da Prefeitura, do Estado, até que chegou o nosso limite, mas nós somos muito conscientes, nós estamos em um momento de pandemia ainda, mas as coisas precisam voltar. A normalidade, o novo normal, precisa começar, no nosso caso, a gente precisa começar com um pequeno passo, que é voltar ao esporte recreativo, pelo menos. Competições, bares, churrasco, isso fica de lado para mais adiante. Agora a gente tem que voltar com o esporte recreativo. Tem muita gente que só faz essa atividade, Exato. que só joga o futebol, que só joga o vôlei, que só joga o basquete e precisa voltar essa atividade. Porque era o que a gente estava até comentando fora, né, Guilherme? As academias voltaram, tem, sei lá, o cross-training que a gente até trouxe no programa passado também estava de volta, mas tem muita gente que não pratica esses esportes, que tem, como tu bem falaste, no vôlei, no futebol, no futsal, no society, a sua atividade física. E isso não estava acontecendo. Perfeito. Na verdade, o futebol estava sendo visto como o vilão da história. E na verdade é o contrário. O esporte é para ser o auxiliador, é para andar junto na prevenção, né? Traz inúmeros benefícios do esporte, mas enfim, conseguimos com muita luta. Agora é torcer que as pessoas colaborem, que as pessoas usem máscara, que as pessoas se cuidem, que não aglomerem mercados e tudo mais, que a gente possa mudar dessa bandeira vermelha para a bandeira laranja e cada vez mais tá voltando à normalidade aí. Qual o sentimento que fica, Guilherme, depois de toda essa luta, depois de todo esse processo parado, todos esses meses, sem poder ter o funcionamento das quadras, com esse decreto que ao menos dá uma luz no fim do túnel, dá essa esperança para vocês, obviamente que agora Santa Maria não, mas que ao menos vocês têm uma data, vocês têm uma previsão, vocês têm algo concreto para a volta das atividades. Qual o sentimento que fica depois de tudo? O sentimento é de felicidade, né? Por a gente poder, por nosso segmento poder ter uma luz no fim do túnel, por poder voltar a ter um planejamento, voltar a tentar a volta das atividades. E eu acho que é isso aí. Eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu, com muita luta, com muita política também, que é importante ter as pessoas certas, e através delas a gente conseguiu chegar lá e mostrar que a nossa classe existe e é muito importante para a sociedade. Verdade. Guilherme, quero te agradecer. Que bom que a gente tem boas notícias, como eu disse, um cenário totalmente diferente do que a gente pensava em falar nesse momento. Foi algo agora, nessa terça-feira, foi hoje que aconteceu. Então eu quero te agradecer por ter vindo, por ter conversado com a gente acompanhou um pouco da luta de vocês nesse processo todo da busca de uma alternativa, de algo que pudesse acontecer. Então que bom que deu certo, que bom que tem essa oportunidade agora, que a gente vai ter os jogos novamente, as quadras em movimento, porque afinal de contas é toda a economia de Santa Maria que gira em torno disso também, e a gente fica muito feliz em poder dar essa notícia aí para o pessoal. Parabéns por não terem desistido disso, que eu acho que é o mais importante, porque afinal de contas a gente está falando de Santa Maria, do trabalho de vocês, então obrigado por trazer isso para a gente. Nós que agradecemos o espaço e aproveitamos para deixar o recado aí que o futebol vai voltar, mas com responsabilidade. A gente quer fazer tudo da maneira certa. Verdade. Gente, para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada pela companhia. Coisa boa a gente trazer notícias boas, né? Agora é aquilo. Cuidado, vamos todo mundo se cuidar para que a gente possa o quanto antes retornar à bandeira laranja, porque não amarela, para a gente ter o futebol, ter o esporte que é tão importante. Obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem tem muito mais resenha esportiva. Tchau!